Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, alguns de vocês me falaram que estavam com dificuldades naqueles exercícios do caderno de atividades, né? Realmente eles são mais interpretativos, né? Tem que ter um pouquinho mais de cuidado aí na hora de interpretar o que é para fazer em cada um deles, né? Eles são mais de aplicação daqueles conteúdos que a gente viu nas aulas anteriores. Então eu achei importante, antes de nós continuarmos, né, com conteúdo novo, a gente retomar eles, tá? Então eu não vou fazer com vocês, eu vou dar ideias, porque aí eu quero que vocês façam aqueles que vocês não conseguiram, e essa vai ser a atividade da aula de hoje, tá legal? Então vamos lá. Acompanhe aí comigo na página 30, eu vou ler o exercício e vou dar ideias aí para vocês fazerem, tá? O exercício 10 era o primeiro. Ele tinha um texto, né, referente aos exercícios 10, 11, 12 e 13, que falava lá sobre as especificações, né, de construção de torres, né, que tinha que ter lá, por exemplo, né, a Câmara de Vereadores da cidade aprovou uma lei que fixa em 50 metros a distância mínima entre uma torre de telefone celular e hospitais ou postos de saúde, né? Então, tinha todo um contexto ali da construção dessas torres, né? Então, olha só. O exercício 10 dizia assim: verifique se a legislação aprovada na Câmara foi respeitada pela empresa de telefonia, sabendo que há um hospital localizado num ponto H, que corresponde às coordenadas 70 para X e 10 para Y no mapa. Lembrando que a torre, né, se a gente olhar aqui no mapa, olha só, o ponto A, a torre, ela tá nas coordenadas 20 e 20, né? Tá? Então, esse é o nosso ponto de referência. Bom, para saber se atende às especificações, eu preciso olhar para a distância mínima, né? A distância mínima é de 50 metros. Então, o que vocês vão fazer? Eu coloquei aqui ideias, tá? No exercício 10, vocês vão colocar lá, ponto A, 20 e 20. Ponto H, né, de hospital, 70 e 10. Bom, como que a gente calcula a distância entre pontos? Raiz quadrada da diferença entre as abscissas, né, elevado ao quadrado, mais a diferença entre as ordenadas elevado ao quadrado. Então, 70 menos 20 e aqui 10 menos 20, tá? Ao quadrado. Vocês vão resolver isso daqui e vão olhar se essa distância é maior ou igual a 50, tá? Para ver se atende ou não a especificação. O exercício 11 diz assim: a empresa de telefonia em questão instalou na cidade uma segunda torre no local que corresponde ao ponto B, de coordenadas 50 e 80, no mapa. Para facilitar sua logística em operações de manutenção das torres, a empresa construiu um escritório que fica precisamente na metade do caminho entre as duas torres. Determine as coordenadas cartesianas que no mapa correspondem à localização desse escritório. Então, quando fala exatamente no meio, né, da distância ali, a mesma distância entre as duas torres, nada mais é do que a gente calcular o ponto médio que nós vimos nas aulas anteriores. Então, quais são os meus pontos, né? A torre A, ela tá no ponto 20 e 20, e essa torre B no ponto 50 e 80. Então, olha só. Eu tenho aqui o ponto A e o ponto B. Como que eu acho o ponto médio? O ponto médio, ele tem duas coordenadas, x e y. O x dele é a soma dos dois x, a média aritmética entre os x do A e do B, né? Então, somar e dividir por 2. E do y, a mesma coisa. Somo os valores de y, dividir por 2, vocês vão encontrar as coordenadas desse ponto, né? Esse aqui é bem tranquilinho. O exercício 12 diz assim: futuramente, a empresa precisará instalar uma terceira torre, a qual, por alguma razão, deverá estar perfeitamente alinhada às outras duas. Verifique se o ponto de coordenadas 1 e 3 é uma localização possível para a instalação da terceira torre. Pessoal, eu pedi para vocês fazerem aí o resumo no caderno, né, em aulas anteriores, sobre pontos colineares e não colineares, que tem a ver também com determinante, né? Então, quem fez aí viu que os pontos que são colineares, quando a gente faz o determinante, né, com as coordenadas desse ponto e a terceira coluna toda igual a 1,
esse determinante é igual a zero, tá? E quando eles não estão alinhados, quando eles formam um triângulo, que a gente vai ver no outro exercício, esse determinante é diferente de zero. Então, na verdade, a gente quer verificar se elas estão alinhadas, ou seja, se esses 3 pontos tem o determinante aí igual a zero. Então, deixa eu ver, coloquei aqui, né? Vocês vão colocar x1, y1, x2, y2, x3, y3, a terceira coluna é toda igual a 1 e vão calcular esse determinante. Se for igual a zero, é porque elas estão alinhadas, né? Se não for, é porque não estão alinhadas, tá? Exercício 13. A prefeitura da cidade deseja construir um posto de saúde que fica localizado num ponto S, de ordenada -10 no mapa. Ordenada Y, né? Determine os possíveis valores para a abscissa, ou valor de x, né, desse ponto, de modo que seja respeitada a legislação sobre a distância entre unidades de saúde e torres de telefonia celular da cidade. Bom, então, na verdade, esse aqui é o contrário. Ele está dando o valor de y, ele quer o valor de x desse ponto. Esse aqui acho que é o exercício um pouquinho mais complexo, acho que é o mais complexo de todos, tá? Porque ele tem várias etapas. Ó, o ponto S, que eu quero encontrar o x dele, eu coloquei aqui o x e o y é -10. E o ponto A, 20 e 20. Bom, eu escrevi a distância aqui entre eles, tá? Com um x aqui como incógnita. E isso tem que ser maior ou igual a 50 para atender essa restrição, né? E aí vocês, né, podem igualar... isso é uma inequação, tem que resolver ela, né? Podem elevar ao quadrado dos dois lados, como eu fiz aqui. Esse quadrado vai ter que desenvolver, né? Ou faz chuveirinho, pode fazer separado a conta. Ou lembra lá, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? E aí vocês devem chegar a isso aqui, ó. Passando tudo para um lado só, vocês vão chegar nisso aqui, tá? É uma inequação do segundo grau, então vocês vão ter que fazer Bhaskara, tá? Achou x1 e x2? Olha só, essa Bhaskara, ela tem concavidade para cima, né? Porque o A é positivo. E se eu quero que seja maior ou igual a zero, os valores positivos no gráfico, eles estão nesse pedacinho aqui e nesse pedacinho aqui. Ou seja, a esquerda da primeira raiz e a direita da segunda raiz, tá ok? Então, vocês vão encontrar o x1 e x2 aí para restringir. Continuando então, pessoal, o exercício 14, eu não vou ler todo o exercício, vamos poupar tempo, vou só mostrar aqui a parte final e o desenho, né? Então, eu tenho as torres aqui, né? Essas 3 torres aqui construídas, elas não são alinhadas, né? E aí, no finalzinho, ele fala assim, suponha que 3, são antenas, né? Que 3 antenas receptoras possam ser localizadas no mapa organizado de acordo com o sistema de coordenadas cartesianas nos pontos A, 4 e 0, B, 0 e 0 e C, 2 e 2. Letra A. Mostre algebricamente que esses 3 pontos não estão alinhados. Então, essa daqui é mostrar que eles não estão alinhados, é mostrar que o determinante... Calma aí, coloquei aqui para vocês. É o exercício 14, item A. Olha só, então tá aqui. Mostrar que esse determinante aqui, né, colocando as coordenadas dos pontos e aqui a terceira coluna igual a 1, que é diferente de 0. Então, vocês vão calcular isso, vão chegar num valor que é diferente de 0. Já é suficiente para dizer que eles não estão alinhados, né? O item B dizia assim, determine no mapa a área da região triangular delimitada pelos pontos que correspondem à localização das antenas. Pessoal, nós vimos também em aulas anteriores como encontrar a área, né, de um triângulo por meio do determinante, né? Tinha aquela formulazinha da área. Então, eu coloquei aqui para vocês, né? 1 sobre 2 vezes o módulo, porque se o determinante for negativo, a gente desconsidera o sinal negativo, né? Desse determinante aqui. Que eu coloquei aqui os pontos, né? As coordenadas dos 3 pontos e a terceira coluna igual a 1. E esse determinante vocês já vão ter calculado no item A, né? Então, só vão colocar o valor aqui, pegar esse valor aqui, se ele for negativo, esquecer o sinal, e dividir por 2, vocês têm a área do triângulo, tá legal?
Item C. Determine as coordenadas do ponto que corresponde à localização de um aparelho rastreador, sabendo que as distâncias entre esse ponto no mapa e os pontos A, B e C correspondem respectivamente a 1, 3 e raiz de 10. Gente, esse aqui também é um pouquinho mais desafiador, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o seguinte, aqui. Eu peguei esse ponto P, né, com coordenadas quaisquer aqui, coordenadas que eu não sei, x e y, tá? Vocês vão escrever lá pela fórmula quem que é a distância do ponto P até o ponto A e vão igualar essa distância a 1. De novo, vai cair numa equação agora, né? Primeira coisa para tirar a raiz lá da distância, eleva os dois lados ao quadrado, né? Corta a raiz, desenvolve aquilo ali, vocês vão chegar numa equação com x e y, tá? Aqui, mesma coisa, vamos pegar a distância do ponto P ao ponto B e igualar a 3, tá? Vamos chegar numa equaçãozinha ali com x e y. E aqui também, tá? Então, vocês vão chegar em 3 equações com x e y como incógnita, um sistema de equações. Tentem fazer aí substituindo, né? Isolando e substituindo, tá? Esse exercício depois na aula seguinte eu vou voltar para esse com um pouquinho mais de calma pra gente resolver ele juntos, mas tentem fazer, tá? Achar as coordenadas aí do ponto P, né? O x e o y. E o último, que é o item D do exercício 14, diz assim: determine as coordenadas, só deu reflexo aqui. Determine as coordenadas do ponto que corresponde à localização de um aparelho rastreador, sabendo que ele está exatamente no baricentro do triângulo que tem como vértices os pontos A, B e C. Esse é um pouquinho diferente, né? Nós não falamos ainda sobre baricentro. Era a ideia que vocês pesquisassem mesmo, tá? O que é o baricentro? Olhando aqui, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Olhando aqui para esses 3 pontos, né? Que não estão alinhados, eles formam um triângulo, né? O baricentro, pessoal, é o ponto que tem a mesma distância dos 3 vértices, tá? Então, tem relação com o ponto médio, né? Porque o ponto médio é o ponto que tem a mesma distância entre 2 vértices. E o baricentro, ele é o ponto que tem a mesma distância entre 3 vértices, que seria do triângulo. Então, o cálculo é bem semelhante, tá? Como ele é um ponto, eu tenho que achar as coordenadas. A gente normalmente chama esse ponto de ponto... a gente dá o nome do baricentro de G, tá? Mas pode ser outra letra também. E aí o x dele vai ser a soma do x dos 3, né? Das abscissas, das 3 abscissas, dividido por 3, tá? Bem parecido com o ponto médio. E o y dele também, a soma das 3 ordenadas, dividido por 3, tá? Então, esse aqui agora ficou bem tranquilo, né? Pessoal, então refaçam esses exercícios, tá? Deem uma olhada, façam aqueles que vocês não conseguiram, me retornem por e-mail até a próxima aula, tá? Eu vou deixar aí certinho nos avisos as datas. E aí, então, na próxima aula a gente começa conteúdo novo, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula.